honra e louvor do teu santo nome. É o que eu te oro no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Saúde dos amados irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Oh, glórias a Deus. Rapaz, está difícil hoje. Que glória terrível é essa? Amados, nós estamos embaixo de uma nuvem de glória nessa noite. E eu quero glorificar a Deus por mais essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida do pastor Gerson, por todo o ministério. Ministério esse que eu tenho carinho, eu tenho amigos aqui. Amigos mais chegados do que irmãos. Eu fico muito feliz quando estou nessa casa, mesmo não sendo um membro diretamente, eu me sinto parte dessa família. Eu tenho um carinho por muitos aqui, muitos me conhecem, muitos eu acho que viram o início da minha caminhada. Eu estava aqui conversando com Deus e eu acho que eu já fiz menção disso, Deus me trouxe à memória. Eu acho que eu tinha 17 para 18 anos, um congresso jovem aqui. Eu não era nem convertido, pastor Gerson. E naquela oportunidade, o evangelista, hoje pastor Wellington, congrega na El Shaddai, ele estava pregando aqui e Deus usou ele, falando que Deus mostrava para ele, eu com uma Bíblia na mão, ministrando a palavra. E eu era um jovem totalmente turbado. Eu devia ter 17 para 18 anos. Hoje eu estou com 34, completo 35 anos. Tenho mais de 10 anos aí, louvado seja Deus, na presença de Deus. E o início foi uma profecia que eu recebi aqui. Eu não sei se tem gente aqui que acredita em profecia. Mas eu acho que você está no lugar certo. Aqui é um povo pentecostal, Assembleia de Deus. Tem que acreditar no sobrenatural, amém, amados? Então, para que não fique muito nas minhas palavras, abra sua Bíblia comigo. Louvado seja Deus. No livro do profeta Daniel, glória seja dada ao nome de Jesus. O capítulo é o de número 6. Louvado seja Deus. Versículo de número 10. Oh, glórias a Jesus. Aleluia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava de fazer. Você pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando surgiu o convite para que eu estivesse na noite de hoje ministrando a palavra, eu comecei a conversar com Deus, a orar por alguns dias, perguntando aquilo que o Senhor queria que eu passasse para a igreja nessa noite. E eu costumo dizer que todo culto, quando nós saímos da nossa casa dispostos a adorar, a engrandecer a Deus, muitas das vezes no nosso pensamento, por algumas situações, o nosso irmão até trouxe aqui, estamos chateados num determinado dia, estressados por causa do trabalho, e achamos por bem, não, hoje eu não vou na igreja, não quero ir, não quero participar. E o Espírito Santo de Deus te impele a vir para esse lugar. Eu costumo dizer que isso não é por acaso. Não existe coincidência com Jesus. Jesus, ele tem um encontro marcado comigo e contigo. E eu tenho certeza que nessa noite, se você ainda não tomou posse daquilo que Deus tem para te entregar, até o final dessa mensagem você vai receber da parte de Deus.
Porque é impossível você entrar num lugar como esse, numa atmosfera como essa, atmosfera favorável, como disse o presbítero Leandro, e você aceitar sair da mesma forma que você chegou. Não, não aceite de forma alguma. Se você entrou triste, eu já quero profetizar que você vai sair daqui feliz, alegre, regozijando na presença de Deus. Porque foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Está fraco, Ele vai renovar as suas forças. Porque você vai ter uma semana de luta, mas vai ter uma semana de vitória. Quantos dão um brado de glórias a Jesus? Então, amados, eu quero ministrar nessa noite sobre a vida de um jovem chamado Daniel. Daniel, ele tem algumas características e culto jovem. Eu estou pregando para jovens nessa noite, adultos. E eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio, porque a vida de Daniel foi uma vida para que nós venhamos nos espelhar em algumas atitudes que ele tinha e que muitas das vezes nós deixamos a desejar. O capítulo de número 1 do livro de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor, ele vai até Jerusalém e ele vai sitiar aquela cidade. Deus entrega o rei de Judá nas mãos de Nabucodonosor. E toda vez que a história nos mostra que Deus ele permitia que o seu povo fosse levado cativo, fosse levado embaixo de um jugo de escravidão, nós sabemos que Deus ele estava irado com aquele povo. Toda vez que olhamos para a história, a nação de Israel virava as costas para Deus, Deus entregava aquele povo ao exército inimigo, para que aquele povo pudesse entender que eles eram dependentes única e exclusivamente de Deus. Então era necessário ser apertado, era necessário passar ali numa moenda para que eles pudessem voltar para o caminho. Pois bem, Nabucodonosor vai invadir a cidade. A Bíblia vai dizer que ele leva alguns utensílios da casa do Senhor, leva para a Babilônia, para poder colocar dentro de alguns santuários, onde ele cultuava os deuses dele. Só que o interessante dizer nessa noite, é que Nabucodonosor, ele faz com que os seus servos, os seus subordinados, peguem alguns jovens daquela cidade. Só que os jovens que vão ser levados cativos, não são qualquer jovens. Nabucodonosor dá especificações. Eles precisam ser formosos, eles precisam ter boa aparência, eles precisam ser inteligentes. Ou seja, os jovens que vão ser levados escravos para a Babilônia, eles tinham conhecimento, eram inteligentes, eles estavam dotados de uma sabedoria diferente, não eram jovens comuns, entre eles Daniel. Só que se você prestar atenção comigo, quando eles chegam na Babilônia, Nabucodonosor vai dar uma ordem a um dos seus chefes dos eunucos para poder servir um banquete para aqueles jovens. Existia alguns rituais na Babilônia, rituais esses que todos os alimentos, bebidas eram consagrados àqueles deuses da Mesopotâmia antiga, vinho, comida. E agora aquele chefe pega alguns jovens, entre eles Daniel, e coloca um banquete na frente deles, para que eles pudessem se alimentar. E o que já me chama a atenção no versículo de número 8, é que a Bíblia vai dizer que no coração de Daniel, ele já coloca um propósito. Que propósito é esse? Não se contaminar com esse banquete. Deus não enviou um anjo para Daniel e falou: Daniel, você vai fazer isso. Não. O propósito surgiu no coração de Daniel. Mas por que surge esse propósito dentro de uma terra que Daniel agora está totalmente distante, com costumes diferentes, de pessoas diferentes? Porque o que Daniel aprende em Jerusalém está cravado dentro do coração dele. Se a gente estudar um pouco a história de Daniel, quando Nabucodonosor vem e sitia a cidade, ele é levado, os seus pais morrem. Agora um jovem, aproximadamente 15, 16 anos de idade, que tem ali a sua inteligência, é dotado de sua sabedoria, ele vai como escravo para a Babilônia. Imagine a mente daquele adolescente. Uma pessoa estudada,
uma pessoa que vivia numa classe social das mais altas de Jerusalém, agora ele chega na Babilônia acorrentado, algemado como escravo. Eu fico muitas das vezes me perguntando e tentando imaginar a mente dele. Porque aquele jovem tinha sonhos, aquele jovem tinha projetos, só que agora ele está aparentemente vendo tudo isso ir embora, Laís. Tudo isso se perder, porque na Babilônia existe prostituição. Na Babilônia não se clama, não se louva, não se adora ao Deus que ele conhece. Só que mesmo diante disso, mesmo perdendo seus pais, mesmo vendo o santuário de Deus em Jerusalém sendo destruído, vendo os utensílios da casa do Senhor sendo roubados, ele ainda consegue chegar na Babilônia e colocar um propósito diante de Deus. E eu já quero começar a pregar aqui nessa noite, porque muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Temos projetos, temos sonhos, e aparentemente parece que tudo está dando errado. Parece que nós estamos como Daniel, numa terra acorrentado, escravizado pelas barreiras, pelas dificuldades. E quantos de nós, muitas das vezes pensamos até em desistir, e muitos de nós ainda vamos além, e com os nossos lábios acabamos professando que parece que Deus virou as costas para nós. Só que a atitude de Daniel é uma atitude totalmente diferente. E eu imagino Daniel falando, olha só, nós não vamos comer dessa comida. O chefe dos eunucos, ele fica preocupado porque ele está debaixo de uma ordem. Ele teme qual vai ser a consequência. E Daniel fala para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, nos dar 10 dias. Durante 10 dias nós só vamos comer legumes e beber água. Eu não quero nada desse banquete, não quero vinho, não quero carne, não quero nada. Depois dos 10 dias, você nos apresenta diante do rei. Aquele homem, ele aceita esse desafio. E o propósito chega diante de Deus. Agora imagine aqueles que estavam ali se alimentando daquele banquete. Chegou agora na nossa cidade. Chegou acorrentado, está como escravo. E ainda abre mão desse banquete. Não quer comer da melhor carne. Não quer beber do melhor vinho. E ainda coloca um propósito diante de um Deus que virou as costas para você e para sua família. Imagina Daniel ouvindo isso daqueles outros jovens. Imagine Daniel lá em Jerusalém. O Deus que você servia não fez nada. O templo que você frequentava não foi destruído. Os seus pais não morreram. O porquê ainda colocar esse propósito no seu coração? Eu imagino Daniel respondendo. Eu não olho hoje, eu olho amanhã. Aparentemente hoje pode estar tudo acabado, mas eu creio que o meu Redentor vive. Eu sei o Deus que eu creio e sirvo. E Daniel coloca esse propósito diante de Deus. E eu imagino ali Deus olhando, se encurvando, olhando para a Babilônia. Eu preciso exaltar Daniel. Eu preciso fazer com que Daniel se destaque no meio daquele povo. Depois dos 10 dias o eunuco volta. E o semblante de Daniel é um semblante totalmente melhor do que os demais. E o interessante é que quando pega Daniel e seus amigos e coloca diante do rei, o rei percebe isso. O rei começa a fazer perguntas a eles. E a Bíblia vai dizer que a sabedoria que estava sobre Daniel era 10 vezes superior. Era 10 vezes mais do que todos os astrólogos daquela época. Todos os magos. Pensa numa pessoa inteligente. Pensa numa pessoa que conseguia desvendar todos os segredos. Daniel tinha um espírito de excelência 10 vezes maior, ô glória. E é isso que Deus faz na vida daquele que é separado. Você pode estar frequentando um lugar onde não tem nenhum cristão. Talvez na tua faculdade, na tua sala, no teu trabalho, as pessoas olhem para você e falem, olha lá, o santarrão.
Olha lá o separado. Ó, sexta-feira tem resenha lá na Cantareira. Você é o único que não participa. Sábado tem noitada. Você sempre não quer participar. Você diz que não pode. E você vai lá, engole aquilo calado. Mas você consegue perceber que o Deus que você serve tem dia e hora para mudar a tua história. E Daniel era aquele jovem que entendia isso. Vale muito mais a pena ser separado, porque a Babilônia é externa, mas aquilo que eu aprendi em Jerusalém, o do lado de fora não é capaz de mudar o que eu tenho do lado de dentro. Oh, glórias a Deus, eu sinto Deus aqui. Aquilo que Daniel aprendeu em Jerusalém, toda a luxúria da Babilônia, todo o requinte, toda aquela aparência que todo mundo gostava, não foi capaz de mudar a essência de Daniel. Não foi capaz de mudar o caráter de Daniel. Mas pastor, como é que Daniel conseguia fazer isso? Grave isso, uma vida de oração. Grave essa palavra. O segredo de ter uma vida de comunhão com Deus é a oração. Não existe outra forma. Não existe um outro segredo. A palavra é oração. É através da oração que você tem comunhão com Deus, que você tem intimidade com Deus. É através da oração que Deus te usa. É através da oração que Deus te livra. Me prova, te provo. Após o rei pegar aqueles jovens e levar para dentro do palácio, ele vai ter o primeiro sonho. Nabucodonosor tem um sonho, só que no dia seguinte ele se esquece do que ele sonhou. Só que aquele sonho perturbou tanto a alma dele, que ele chama todas as pessoas da Babilônia, todos os magos, todas as pessoas que conseguiam ter interpretações, para poder descobrir o que ele tinha sonhado. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor reúne todos eles, só que nenhum deles é capaz de decifrar o que ele havia sonhado. E eles são capazes de chegar para o rei e falar assim: mas rei, isso aí que o Senhor está nos pedindo, nenhum rei jamais pediu em nenhum reino. Não tem como. Se o Senhor dizer para a gente o que o Senhor sonhou, a gente vai interpretar o sonho. Agora, descobrir o que o Senhor sonhou é impossível. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor faz um decreto. E nesse decreto ele manda matar todos os magos, porque ele fica inconformado que ninguém é capaz de traduzir ou de trazer à memória o sonho dele. Quando isso bate no ouvido de Daniel, porque Daniel estava entre os sábios, e Daniel também iria morrer juntamente com seus amigos, porque a ordem era matar todos os sábios. A Bíblia vai dizer que Daniel pede a um daqueles servos um tempo para poder ser levado diante do rei para interpretar o sonho. Sabe o que Daniel faz? Ele chega diante dos seus amigos e eles oram a Deus, pedindo a revelação do sonho. Oh, glória! Está vendo a diferença da vida daquele que tem uma comunhão com Deus à base de oração? Muitas das vezes nós nos deparamos com problemas que aparentemente para o irmão que está do seu lado, porque não consegue mais entender, não consegue ter a mesma visão espiritual que você tem, ele acredita que não tem mais jeito. O decreto já está assinado, não tem mais solução. Só que aquele que vive à base de oração, ele sabe que o sobrenatural pode acontecer. Aparentemente está tudo acabado, mas sempre tem aquele cheio da presença de Deus, que fala assim: não, calma aí, vamos orar, porque eu tenho certeza que o meu Deus vai responder. Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizer que Daniel ora, juntamente com seus amigos, e Deus vai revelar a Daniel o que Nabucodonosor havia sonhado. E isso aqui é muito lindo, porque após Daniel interpretar, você conhece a história. Você vai ver que Daniel vai ser exaltado, vai ser levantado como governador das províncias da Babilônia. E Daniel, ele vai sendo exaltado de tal forma que vai causando inveja nas pessoas que estão à sua volta. Porque imagina uma cidade onde os costumes são diferentes,
adoram a deuses diferentes, ver um jovem chegando de uma outra terra, adorando um outro Deus e sendo exaltado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só que, como eu disse no início da mensagem, Daniel, ele não era qualquer jovem, ele era diferente. Existia um espírito sobre ele de excelência. O caráter de Daniel não foi formado numa escola. Quem formou o caráter de Daniel foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que mexeu na mente dele e ungiu ele com toda a sabedoria. Então Daniel começa a ser exaltado. Não apenas Daniel, mas os seus amigos também. Você lembra quando os 3 amigos de Daniel são lançados dentro da fornalha? Foi exatamente por causa de mais um decreto. Nabucodonosor, ele faz uma estátua e ele faz um decreto. Toda vez que soar os sons das buzinas, todo o povo tem que se prostrar diante da minha estátua. Só que existem 3 que não se prostram. Na verdade 4, Daniel não aparece nessa história, mas eu imagino que Daniel está dentro do palácio, como de costume, já orando 3 vezes ao dia. Só que a Bíblia vai nos mostrar que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles são lançados dentro da fornalha. Por quê? Por não obedecer uma ordem do rei. Oh glória, isso aqui que eu vou te dizer nessa noite é muito forte. Existem situações que você vai passar, que você vai ser provado na sua fé. Existem momentos da sua vida que vão colocar a sua fé em prova, o seu caráter em prova, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro da sua casa. Quem nunca ouviu? Eu já ouvi isso diversas vezes. Ué, mas e o Deus que você serve não consegue fazer nada nessa situação? Não sei se mais alguém aqui já ouviu, mas eu já ouvi. Eu já fui colocado à prova no meu trabalho várias vezes. E se eu não tivesse um caráter cristão, se eu não soubesse o Deus que eu sirvo, eu poderia ter me contaminado. Nós somos colocados à prova a todo momento. O seu caráter é colocado à prova a todo momento. E quando as buzinas soavam e todo mundo se prostrava e apenas 3 servos de Deus não, isso causa um problema para eles. Eu já vi pessoas serem mandadas embora de trabalho por não aceitar, obedecer uma ordem de um chefe. Porque todo mundo desvia aqui, ou você desvia, ou você é mandado embora, ou você compactua com isso aqui, ou você não vai fazer mais parte da empresa. E aí? Se rende à Babilônia? Se prostra diante de uma autoridade? Ou você preserva o caráter que você recebeu da parte de Deus? Ah, pastor, mas é muito fácil falar. Eu quero ver quando você é lançado dentro da fornalha. Aqueles 3 homens, eles foram lançados dentro da fornalha. Eles morreram? Sim ou não? Me ajuda, igreja? Sim ou não? Eles foram lançados dentro de uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais do normal. Sabe qual foi o resultado? Sabe qual é o resultado daquele que preserva o caráter que está dentro dele? Deus livra você da morte. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele fica impressionado quando ele olha. Mas não lançamos 3 homens. Eu vejo 4. Oh glória. Eu vejo 4 homens passeando e olha só que mistério. Os 3 que foram lançados atados, amarrados. Agora eles estão dentro da fornalha totalmente livres. E não apenas os 3, mas 4. E quem era o 4? Nabucodonosor responde. Tinha o seu semblante parecido com o Filho de Deus. Oh glória.
É Deus mostrando para mim e para você que não importa a situação que você esteja, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Nunca. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Passamos por provas, passamos por problemas que achamos que não vamos dar conta. E muitas das vezes esquecemos de quem é Deus. Esquecemos da primícia. Buscamos há tanto tempo por um milagre, e o milagre não acontece. Clamamos há tanto Deus por uma porta, por uma cura, e a cura não chega. E aí a gente precisa entender o que é servir a Deus como Daniel entendia. Não importa se vai acontecer hoje ou amanhã. Não importa se vai acontecer hoje, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. O importante é que eu sei o Deus que eu sirvo. E eu não sirvo ao meu Deus, ao meu Jesus, pelo que Ele pode me dar. Eu sirvo porque Ele já fez na cruz do Calvário. Tem alguém aqui que serve a Jesus porque Ele foi crucificado e derramou o sangue nele na cruz por você? Ô glória! Nós precisamos entender isso. Adorar a Deus, servir a Jesus, vai muito além do terreno, das coisas terrenas. Vai muito mais. O que Jesus tem reservado para mim e para você, não sei se você acredita no que eu vou falar aqui. Mas Ele disse que era necessário que Ele fosse, para construir moradas para você lá. Eu não sei se você acredita, mas o meu nome está escrito lá. Eu tenho um lugar reservado lá. Tem mais alguém aqui que tem um lugar reservado lá? O melhor está por vir. Mas isso não impede de você se destacar nessa terra, de você crescer. Não, não impede. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Principalmente jovens, estude, busque. Porque Deus pode te exaltar sim. Deus pode, eu peguei o final da mensagem aqui na consagração ontem. E o pastor Enoque disse isso. Deus pode soprar o seu nome e te levar em lugares que você jamais sonhou. Foi isso que Deus fez com Daniel. Daniel chegou na Babilônia escravo. E foi exaltado como governador. No versículo que nós lemos aqui, do capítulo de número 6, você vai ver que o rei toma posse daquela cidade, separa 120 presidentes, 120 homens para tomar conta agora das províncias da Babilônia. Daniel está entre os 3. E com um grande desejo no coração do rei, de ele ser o primeiro, de ele ser aquele que vai tomar todas as decisões. Sabe o que desperta nos outros 119? Inveja. Aqueles homens ficam irritados. Eles não aceitam ver Daniel crescer. Eles não aceitam ver Daniel prosperar. Eles se reúnem para poder derrubar Daniel. A gente precisa encontrar algo para poder incriminar ele. Não sei se você já sofreu perseguição assim. A pessoa só de olhar para a sua cara já vai contra tudo que você faz, nem te conhece. Ela só olha para você, só olhar para você já foi suficiente para ela poder arquitetar tudo contra você. Mas por que acontece isso? Porque o que está operando nela é diferente do que está operando em você. A luz que habita em você, ela tem que incomodar as trevas. Então, muitas das vezes você não entende, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por que fulano se levantou dessa forma? Mas por que ciclano está fazendo isso contra mim? Você só precisa entender uma coisa: o Espírito Santo que habita em você, ele vai sempre incomodar as trevas. Incomoda. E aqueles homens, eles desejam agora derrubar Daniel. E para derrubar Daniel, eles vão usar o Deus que Daniel serve. E o diabo, nesse ponto, ele é muito burro.
ele sempre tenta contra a minha vida e contra a sua vida, sabendo que o poder que está sobre nós, ele não tem como vencer. Não, vou repetir aqui para ver se mais alguém pega. Você está guardado pelo nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o diabo não pode contra a sua vida. E você precisa entender isso. Só que o que falta, muitas das vezes em nós, é ter essa certeza. É olhar para o diabo, para as circunstâncias, levantar a cabeça e falar: não, contra a minha vida você não pode. Contra a minha casa você não pode. Contra a minha família você não pode. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa entender que o Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder. E quando aqueles homens tentam contra Daniel, a Bíblia vai dizer que eles vão até o rei e fazem o rei fazer um decreto. Que ninguém na Babilônia podia fazer petições a um outro Deus, a não ser os deuses dele. Por quê? Porque eles sabiam o Deus que Daniel servia. Já caminhando para o final, e aqui eu entro no versículo que nós lemos. A Bíblia vai dizer que após Daniel ouvir sobre o decreto, ele vai para dentro da sua casa, de frente para as janelas que estão para Jerusalém, dobra os seus joelhos, e como ele costumava fazer, ele ora 3 vezes ao dia. E aqui é o ponto chave que eu quero deixar para você nessa noite. Daniel não orou 3 vezes ao dia por causa do decreto. Daniel não esperou o decreto bater na porta dele para ele orar 3 vezes ao dia. Daniel já orava 3 vezes ao dia antes mesmo de chegar na Babilônia. Está entendendo qual é o segredo de você vencer a batalha? Está entendendo qual é o segredo de você conseguir sair vencedor nessa luta? Não dá para esperar a luta bater na tua porta, para você orar 3 vezes ao dia, para você jejuar, para você subir o monte. Não, começa hoje. Ah, pastor, eu estou bem, não estou passando por problema. Então ora hoje, jejua hoje, se consagra hoje, porque quando o dia mal bater na tua porta, você está preparado. Oh glória! E ninguém entendia mais sobre isso do que Daniel. Quando o decreto bateu no ouvido dele, ele simplesmente já sabia o que fazer. Ele simplesmente, eu imagino, conjecturo na minha mente, Daniel falando: é mais uma luta. Eu vou continuar fazendo o que eu já estou acostumado a fazer. Vou continuar orando 3 vezes ao dia, porque eu tenho certeza que mais uma vez o meu Deus vai me livrar. Só que aqueles homens, eu imagino eles passando na frente da casa de Daniel e olhando Daniel orando pela janela. E eles correm até o rei e falam: ó, Daniel descumpriu. Nós encontramos ele fazendo petições ao Deus de Israel. E o Senhor já assinou o decreto. O decreto que o Senhor assina, ninguém pode revogar. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. Sabe qual é a atitude do rei? Tamanha era a presença de Deus na vida de Daniel. Ele vai fazer se cumprir o decreto. Mas o próprio rei sabia que Deus iria livrá-lo da cova dos leões. Sabe aquelas pessoas que te perseguem? Olham para você e tentam de todas as formas te paralisar, tentam te destruir. Elas vão ter que reconhecer o Deus que você serve. Elas vão ter que olhar para você e falar: se não me ajuda. Uma vez eu passei por isso. No ministério que eu faço parte, nas campanhas de quinta-feira, a gente coloca uma mesa, a gente faz, ali tem caderno de oração, de quando a gente faz evangelismo nas comunidades. Pessoas no tráfico de droga, viciados em cocaína, em crack. A gente tem um nome das pessoas no qual nós
intercedemos a Deus, para que Deus venha libertar essas pessoas. E nós colocamos o pedido dessas pessoas ali. E tem um tonel de azeite que a gente costuma colocar os pedidos ali. E uma certa feita, uma pessoa no meu trabalho, a gente conversando, ela fazia parte de uma outra religião, e ela chegou na minha cara e falou assim: você não é cristão, você é feiticeiro. Ela falou para mim. Falou: você não tem noção do que você está falando. Ela: não, você é feiticeiro. Eu falei: amém. Eu vou orar ao meu Jesus, que você está dizendo que eu sou feiticeiro, ele vai se manifestar para você. Guarde isso que eu estou te falando. E ela era kardecista. E se passou o tempo, pastor Gerson. Uma certa feita ela chegou para mim chorando e falou assim: Rodrigo, posso te pedir uma ajuda? Eu falei: pode. A minha filha está se envolvendo com drogas. Eu não sei mais o que fazer. Será que tem como você pegar o nome dela e levar para a tua igreja e orar por ela? Ô glória. Ô glória. Eu falei: eu não entendi. Você quer que eu leve o nome da sua filha para a igreja no qual eu sou feiticeiro? Ela: não, me desculpa. Eu falei besteira. Leva o nome dela, leva o meu nome. Pede lá a Jesus para poder tirar minhas filhas das drogas. Eu falei: com certeza eu levo. Eu tenho certeza que Jesus vai entrar e vai operar um milagre na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão buscar em você uma ajuda. Existem pessoas que te observam quando você vai para lá e para cá, e elas veem Deus em você. E vai chegar um momento que ela vai chegar para você e vai falar assim: me ajuda, leva o meu nome lá na sua igreja. Será que você pode me ajudar em oração? Porque será que você pode me levar para a tua igreja para poder conhecer esse Jesus que você serve? Ô glória. Para finalizar, Daniel, ele é jogado na cova dos leões. A Bíblia vai dizer que o rei, ele passa a noite em claro, ele jejua para que Deus viesse dar livramento para Daniel. Ao amanhecer, ele corre diante da cova e grita: Daniel, o Deus que você serve continuamente te livrou? E Daniel de dentro da cova: ó rei, ele fechou a boca dos leões. Rebanto quebederevas, lá da céu, rebedecon banda sébia. Oh glória. O rei que tinha assinado um decreto, porque Daniel adorava o Deus de Israel, dentro do coração dele, sabia que o Deus que Daniel servia era o único Deus. E qual foi o resultado disso tudo? Tira a pedra da cova. Daniel sai isento. E todos aqueles que tramaram a morte de Daniel, juntamente com toda a sua família, são lançados dentro da cova e totalmente destruídos. Sabe o que eu aprendo com isso? Que todos aqueles que são usados pelo diabo para poder tentar te paralisar, para poder tentar impedir o agir de Deus na sua vida, eles automaticamente serão destruídos. O diabo, ele não vai conseguir destruir aquilo que Deus levantou para você. Por quê? Porque o caráter que foi forjado em você lá em Jerusalém, você pode estar até hoje dentro da Babilônia, mas a Babilônia não será capaz de paralisar, ou melhor, de tirar de dentro de você a sua certeza. Você pode ficar de pé comigo em nome de Jesus? Oh glória! Oh glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Será que tem alguém aqui ainda que quer adorar Jesus?
Será que você ainda tem força para glorificar a Jesus? Porque eu não sei você, mas eu vim nessa noite com desejo de adorar, de engrandecer, de glorificar a Ele. É o nome de Jesus que está sendo glorificado mais uma vez nessa noite. Fecha seus olhos em nome de Jesus. Já vou terminar. Mas eu quero que você entenda nessa noite que talvez você se encontra numa situação igual a Daniel. Diante dos problemas você se encontra acorrentado como um escravo. Diante dos problemas você se encontra algemado, sem saber o que fazer. E você pode levantar a tua mão direita para receber essa palavra nessa noite. O segredo é viver uma vida de oração com Jesus. O segredo é viver uma vida de oração com Jesus. Fecha seus olhos. Daniel entendeu isso. Tanto é que lá no capítulo de número 10, você vai ver Daniel jejuar durante 3 semanas, 21 dias, de mais um propósito que Daniel coloca diante do Senhor. E qual foi o resultado? No primeiro dia que ele colocou o propósito no coração dele diante de Deus, Deus liberou a vitória para Daniel. Talvez você chegou aqui nessa noite igual a Daniel, está orando, está buscando, está até jejuando, mas a sua vitória ainda não chegou nas tuas mãos. Mas por que, pastor? Talvez, assim como aconteceu com Daniel, existem principados e potestades que estão retendo a tua bênção, estão retendo a tua vitória. Mas Deus já liberou a sua vitória desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração diante dele. Oh, glórias a Deus. Fecha seus olhos. Oh, glória. Existem pessoas aqui nessa noite que têm decretos de morte, que têm decretos de portas fechadas. Só que eu vim como profeta de Deus nessa noite profetizar sobre a sua vida. Pode existir um decreto de morte sobre a tua casa. Talvez o diabo já falou que o seu filho vai se perder nas drogas. Talvez o diabo já falou que a sua filha vai se perder na prostituição, no vício. Mas Jesus está dizendo que está quebrando nessa noite todo o decreto que o diabo tentou fazer contra a tua casa, contra a tua família. Porque através da oração, Deus ele já está te dando vitória nessa noite. Quantos recebem nessa noite? Existe alguém aqui nessa noite que está afastado da presença de Deus? E que quer nessa noite renovar a sua aliança? Feche seus olhos. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Salvador? Corre aqui na frente que eu quero orar por você. Pastor, eu estou passando por um problema onde eu não consigo ver solução na minha vida. Parece que as portas não se abrem. Parece que tudo está tão difícil comigo, com a minha casa, com a minha família. Corre aqui na frente que eu quero orar por você. Feche seus olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Fecha seus olhos, que eu vou orar e vou passar o microfone para quem é de direito. Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Deus. Pai, te louvamos nessa noite, te engrandecemos, porque o Senhor é digno de ser exaltado, o Senhor é digno de ser engrandecido. Eu quero nessa noite, Senhor, entregar, ó Deus, todos os seus filhos e filhas que se encontram aqui nessa casa de oração. Ó Deus, o Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece o coração dela.
Ó Deus, quebra nessa noite, meu Deus, todo decreto assinado pelo diabo, decreto de morte, decreto de vício, meu Pai, decreto que não vai conseguir, que o projeto vai dar errado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, eu te oro nessa noite te pedindo, meu Pai, quebra nessa noite o jugo, quebra nessa noite, meu Pai, e exalta o nome do seu filho, exalta o nome da sua filha. É essa oração que eu te faço. A igreja que é soberana, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico aqui na minha oportunidade em nome de Jesus.